Fala, minha gente, tudo bem? Bora lá para mais um react de um conteúdo totalmente excelente, dessa vez ideias radicais falando sobre a descriminalização da maconha. Bora ver onde a gente vai parar. Esse aqui é um vídeo muito difícil de fazer, mas é uma lição fundamental de libertarianismo. Você não vai melhorar a moral das pessoas com leis. Você não vai fazer pessoas serem melhores com o Estado, com políticos. E obviamente eu tô falando disso aqui no contexto de o STF foi lá e descriminalizou a maconha. Você não precisa começar o tema a respeito da questão das leis, se elas tornam ou não as pessoas melhores, se por meio da coerção, da política, do Estado, da organização social nós temos melhores ou piores pessoas a partir do libertarianismo ou outras drogas semelhantes. Eu recomendo muito que a gente comece, inclusive dentro da tradição ocidental mesmo, a partir de Sócrates, Platão, Aristóteles e como eles lidavam com a questão da lei e da moral. Será que a moral, o belo, o bom é essencial de cada ser humaninho? Ele tem ali essa condição, ou será que ele é formado por meio das leis? Ou será que há uma relação dialética nesse processo? O pessoal discutia a respeito disso. E não, aliás, ironicamente, inclusive, tinha Sócrates, esse camaradinho aqui, foi punido pelas leis da cidade. Aparentemente, dentro do processo legal formalmente regido, com todo o rito e tudo mais, ele foi condenado por perverter a juventude, não acreditar nos deuses, né, ser ateu dos deuses, negar os deuses da cidade, por também corromper as leis. Então é um cara aí terrível. Por que esse cara estava existindo e foi executado? E a respeito do tema das leis, eu também recomendo muito que a gente retome certa tradição semita, recuperada aqui na América Latina por autores como Henrique Dussel e Franz Rinkelmann, que discutem não se as pessoas são boas ou não, senão que a lei pode, por ela mesma, se corromper, se fetichizar e, ao invés de promover a justiça, ao ser executada, ela piora a vida, destrói as condições de vida, mata inocentes. E aí, a gente tem uma questão não propriamente de que se as pessoas melhoram ou não, mas não aquilo que é justo e não é justo do ponto de vista social e não individual. Pô, outra maneira de perceber a realidade, de discutir e de debater o tema, e achei muito massa. Se você curte esse conteúdo, segue aqui, curte o canal, divulga, sei lá mais o que você pode fazer aqui, fazendo com que a nossa palavra chegue mais longe e também apoia financiando aqui, seja nas campanhas que a gente tem, nos cursos que eu estou ofertando, inclusive o curso Ética da Libertação na Idade da Globalização e Exclusão, que é uma leitura comentada e muito crítica de apresentação geral do livro do Dussel, Ética da Libertação, que passa inclusive sobre esse tema aí das leis, beleza? O que foi, ninguém? O que aconteceu? Pausa pra filha. Voltando da criança que está no meio das férias e a gente precisa acompanhar esse vídeo aqui, foi mal. Muita gente quer que o legislativo vá lá e reproíba a maconha, ou proíba ainda mais as drogas, ou aumente ainda mais as punições, porque tem pessoas usando e se perdendo nisso, e isso está errado, então por isso a gente precisa de leis. E não só isso não vai funcionar, não vai. Porque claramente já não funcionou, não. Já é relativamente bem estrito no Brasil e temos uma epidemia de drogas de qualquer forma, de várias outras coisas já entro nisso. Também tem uma epidemia de anarcocapitalismo e de libertarianismo. É um problema aí que tem assolado a juventude, preocupado muitos pais e muitas mães conscientes. Mas isso vai piorar a situação ainda mais, porque isso vai ensinar para as pessoas, tá vendo? Quando você tem um problema moral, quando você tem um problema de âmbito familiar, quando você tem um problema de assim, baixa qualidade de espinha moral nas pessoas, você deveria passar uma lei. E daí as pessoas, ao invés de ter a responsabilidade individual de se melhorarem, ou de procurarem o que elas podem fazer no lugar delas para fazer uma coisa melhor, elas vão mais e mais voltar para políticos. O que vai aprofundar o declínio moral que a gente tem nesse país. Peraí, mas o problema ele é só individual? São as pessoas que estão aí usando as drogas, sejam lá quais forem, sejam lá quais são os critérios pra gente estabelecer aquilo que é proibido ou não? Ou a gente tem um problema aí que é social. Se temos um fenômeno que se repete em larga escala, talvez não seja uma questão dos indivíduos isolados aí tomando decisões aleatórias, senão da rede de apoio, de cuidado, a estrutura social que nós temos, as condições de produção e reprodução da vida, que são questões muito complexas aí da gente abordar, que não é simplesmente o cara é moralmente bom ou não. Ele quer se melhorar ou não quer se melhorar, individualmente falando. A vida não dá para reduzir esse tipo de abstração aí não. Vamos lá, é uma discussão longa pra caramba, eu costumei muito a fazer, eu tô muito mais recentemente focando em vídeos curtos pra Instagram, TikTok, Shorts, etc, mas volta e meia tem esses vídeos mais profundos aqui, e é muito legal falar disso agora, especialmente porque eu tô na Acton University, eu tô agora em Grand Rapids, Michigan,
na Acton University. O Acton Institute é um instituto, e esse evento aqui é um evento que discute a interseção entre valores cristãos e liberdade, e como isso é o vetor para criar uma sociedade melhor. Rapaz, eu me preocupo sobre esse encontro aí, porque quando falam valores cristãos e liberdade, a depender do que se compreende de valores cristãos e de liberdade, pode ser catastrófico. Mas que bom que existem congressos internacionais ocorrendo, por exemplo, aquele que eu vou em breve em Havana, Cuba. Finalmente atenderei o clamor popular de meus detratores do vai pra Cuba, agora vou, graças a vocês. Não é graças a vocês, não, senão atendendo aí a sua demanda, mas em especial ao convite do Centro Memorial Martin Luther King, que fica em Havana e está organizando um encontro de cristãos e cristãs de toda a América Latina, e lá estaremos fazendo uma bagunça muito bacana. Que incrível, não é? Parece que em Cuba tem crente. Quando eu voltar, vou falar um pouco sobre isso. Então, tô discutindo isso aqui hoje. Estava hoje de manhã vendo uma palestra sobre como pais, a figura masculina paterna é importante, fundamental para uma sociedade melhor. Por exemplo, estava discutindo essas coisas. E vamos citar coisas disso aqui. Então já é propício que eu estou nisso aqui para trazer essa discussão. E é importante libertários falarem mais disso, porque muitas vezes a direita critica libertários por não falarem de moral. E em parte a gente não fala disso porque a gente não quer ficar dizendo pros outros o que eles têm que fazer na vida deles, mas em parte a gente tá errado, porque aí de fato faz parecer que libertarianismo é só sobre ganhar dinheiro, e não é. Libertarianismo é sobre como construir uma sociedade que é racionalmente, que é eticamente compatível com humanos. É também como tirar dinheiro de trouxa. Tem bastante maluco que se aproveita disso aí. Não é só como você ganhar dinheiro, é como você ganhar dinheiro tirando dinheiro de otário. Aí sempre sai um otário e um malandro, e aí o malandro se dá bem e o otário se lasca. E que por causa disso é a sociedade mais condutiva para o desenvolvimento humano e para a felicidade de cada um de nós. Que foi, minha lindinha? Pera aí, rapidinho, gente. Foi mal. Férias. Da forma que ele entender, claro. Mas não é sobre dinheiro, é sobre felicidade e sobre desenvolvimento humano. Então, ao tema das drogas. Por que as pessoas se perdem na... Felicidade e desenvolvimento. Vamos ao tema das drogas. Nada a ver. As drogas. Não é por falta de lei. Não é por falta de regulação, não é por falta de político. Não falta político no Brasil. Não falta lei no Brasil. Pessoas se perdem nas drogas por falta de estrutura moral e por uma escolha. A gente tem que parar de tratar drogado que nem vítima, cara. A gente tem que parar de tratar essas pessoas como um coitado. Existe o vício químico? Existe. Mas ele é uma sentença de morte? Não, porque tem gente que se recupera. E aí é aquele papo de quem não conhece o tema. Eu recomendo muito, meu querido, que o dia que você quiser, fica aí, de verdade, real mesmo. Te levo pra gente acompanhar a galera da assistência social aqui em São Paulo, que trabalha com pessoas em situação de rua, que fazem uso abusivo de álcool e outras drogas. Porque a pior droga que a gente tem é o álcool nas ruas, sabia? O pessoal chama de cobertor de pobre, é o corote, que depois o pessoal tentou dar uma glamourizada na classe média, de certo sentido, mas é o corote, que era mais barato que água, hoje tá um pouquinho mais caro, mas era o cobertor de pobre, mano. Álcool é uma bagaceira, porque o cara, pra sobreviver, suportar a noite, o frio e tudo mais, vai tomando aquele bagulho lá pra suportar as dores, os traumas, os problemas sociais, os problemas familiares, afetivos, os laços que tinha. E aí tem um grupo bem menor que também faz uso, por exemplo, de drogas como crack e outras. Mas é um grupo bem menor. E desse grupo é um número quase ínfimo que é dependente químico propriamente dito. E é isso, eu aprendi com um cara que eu recomendo muito que vocês conheçam, é o Adriano Camargo, que estuda muito sobre isso, e tem um livro também que eu recomendo muito que vocês leiam, se eu lembrar vou colocar aqui na descrição, porque ele tem o PDF aberto, que é do Igor Alves, Igor com Y, que é Jamais Fomos Zumbis, que é o estudo que ele fez etnográfico acompanhando pessoas em situação de rua. E eu tive contato com tudo isso trabalhando também com Pop Rua, e no final do meu estágio lá trabalhando com população em situação de rua pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social aqui de São Paulo, na Cracolândia, especificamente. E aí, minha gente, essa caricaturização que está sendo criada da pessoa que é dependente, como se fosse necessariamente a pessoa em situação de rua, que se afunda e não sei o que lá, pipipi, papapó, que é um problema social efetivamente, mas lembrando, social, não individual, ele tem muito mais de outros elementos envolvidos
inclusive de preconceito e tudo mais, do que propriamente uma discussão séria a respeito da questão das drogas, que não é só uma questão das drogas, é uma questão social, de como nós vamos organizar e coordenar a nossa sociedade para o bem-estar de todo mundo, e não só de alguns em detrimento de outros. Além dos apoios psicossociais, psicológicos, psicossociais, psicoterapêuticos, de atividades, inserção em emprego, cuidados afetivos, maturidade emocional para enfrentar determinadas situações. Muita gente vai para a rua por questões de não ter recurso para lidar com traumas, com dificuldades. É sério, é uma parada muito mais tensa aí do que essas caricaturas que a gente tem. Seguindo. Ah, mas tem o prazer da droga, tem o... Tá, tem, beleza. Mas tem muita gente que usa recreativo e não cai e se perde. Eu tô falando do problema do cara que desiste da vida e vai lamber calçada e vai pro crime ou pra prostituição, para o que for, para sustentar o vício e se explode e se mata ao longo de anos ali. Esse é o problema, certo? Qual é a causa desse problema? É o cara, sua falta de estrutura moral? Essa estrutura moral vem de onde? Tem um monte de gente que faz uso recreativo e não cai nisso. Por que a pessoa se perde? Por um monte de fatores. Nenhum deles é a ausência de leis. Vamos lá. Com certeza nenhum deles é a ausência de leis. Primeiro, ou não primeiro, mas sem nenhuma ordem de importância. A pessoa não foi ensinada a ter amor próprio, não foi ensinada a olhar para dentro de si mesmo e pensar, pô, aqui tem potencial, aqui tem uma beleza, aqui eu posso alcançar, eu posso fazer, eu posso ser. Ela não foi ensinada a se respeitar, ela não foi ensinada a achar que ela pode ser uma coisa muito maior. De maneiras que ela se joga fora ou se destrói de maneira casual, porque dane-se. Esse ensinamento vem de onde? Só pra gente imaginar aqui. Será que tem diferença de um tipo de cuidado com determinadas crianças de uma classe social e de outra? Será que é diferente? Será que é diferente o processo de formação de adolescentes que são valorizados por um tipo de atividade e outros que não? Completamente não. Ou que você, dependendo da sua cor da pele, é tratado como um lixo por parte da polícia e por parte da população, como se você não servisse para nada, ou fosse hostilizado, fosse preterido. Será que isso te marca? Será que isso demarca quem é a pessoa e quem não? Veja, não é só o ser humaninho ali, como o Barão de Munchausen, né? Saindo da areia movediça, puxando seus próprios cabelos. A parada é mais complicada. Não foi ensinada como lidar com problemas. O que acontece quando você tem uma dificuldade? O que acontece quando você tem uma derrota? Exatamente. Como é que você faz? Para onde que você vai? Para quem você vai pedir ajuda? O que também me leva a não ter uma estrutura de apoio para enfrentar essas dificuldades. Quem garante essa rede de apoio? Família? Se uma camarada não tem família ou se a família não é legal, quem vai garantir esse apoio? A escola é um braço? A igreja? Essas estruturas são organizadas, reguladas, planejadas, debatidas? Como é que funciona? Ou é só pelos interesses de seus donos? Cada um correndo atrás do seu. E aí como é que cria uma rede de apoio, laço e tal? Vamos lá. Porque às vezes a gente de fato toma baques, toma tombos na vida que é difícil. Exatamente. Tá, cadê teus pais pra você pedir ajuda? Cadê tua família? Cadê teus amigos? Na Copa de 2018, se não me engano, ou foi 2022, eu acho que foi 2018, dos 23 jogadores convocados para a seleção brasileira, 21, acho que não tinha o nome do pai na RG, ou 20, era um número assim. 26, 20, isso, acho que foi na última. 26, 21, não tinha o nome do pai na RG. Onde é que tá a família? Onde é que tá o pai? E se não tem pai? E se não tem família? E se não tem estrutura? Ou se a estrutura é completamente distinta e a nossa própria organização social não reconhece outras formas de família? Sabe por onde passa isso? Decisões políticas, fundamentalmente. Amigos? Cadê estruturas, pessoas de referência onde você pode se apoiar e falar, cara, eu preciso de ajuda nesse momento? A ausência de propósito. Você não foi ensinado a pensar assim, pô, pra que você tá aqui? O que você pode fazer? Que contribuição que você tem? A pessoa se sente inútil, falar, quer saber? Não todas, não tô dizendo, mas fatores. Se sente inútil, sei lá, não tem significado, não tem nada, plá, vou jogar fora, dane-se. Por que eu tô perdendo? Não foi ensinado a olhar para esse mundo e ver beleza nele, ver potencial nele. Então não quer explorar, não quer conhecer, não quer descobrir, não quer aprender. Não vê a maravilha que é estar vivo nesse mundo. Até já! Ai, meu Deus do céu, peraí, vou voltar.
não vê a maravilha que é estar vivo nesse mundo agora e fala, quer saber? Não, eu vou chapar e ficar aqui ao lado de cracudo o tempo todo até eu morrer. Por quê? Porque é dane-se o mundo. Quem que... Então, eu não sei se você sabe, cara, mas a vida não é muito bonita assim, não. Dependendo do lugar que você mora, realmente não tem muita beleza. Aliás, difícil perceber onde estaria a beleza. Dependendo do modo como a gente é tratado desde que a gente nasce, por uma sociedade inteira, por estruturas familiares, cara, é uma bizarrice. Será que eu e você, a gente sabe como é que é dormir tendo que se cobrir com lençol com um rato passando em cima da cabeça, da perna? Será que a gente sabe como é que é não ter chuveiro quente em casa? Será que a gente sabe como é que é sempre ter que dar trocentos quilômetros a pé pra chegar não sei onde, que é pra fazer um tipo de atividade bem específica, sei lá, ir numa rotina de um pediatra? Essa é uma parada que tem que se ligar, meu lindo. Tem lugar que não é bonito, não. Tem posição social que não é bonito, não tem beleza, nem permitem que a gente sinta beleza ou perceba beleza. E gera, sabe o quê? Ódio. Aliás, eu até prefiro que gere ódio do que gere indiferença ou aceitação. Eu recomendo muito até que assista o documentário aqui da Netflix do Racionais MC, né, que o Mano Brown fala umas paradas muito massa lá, e ele morava aqui no Capão, né, mora ainda aqui no Capão Redondo, onde eu moro também. Ele morando aqui, falou logo no começo do filme lá, um breve spoiler, em que ele fala que o mano falou, um cara lá que era o primeiro produtor deles, você tem que falar pro seu povo, fazer sua música pra defender sua gente, né? Defender seu povo. Eu defender meu povo? Tem nem água quente, mano. Essa resposta, Mano Brown, é uma aula de compreender a realidade, que às vezes na classe média não dá pra ver. Então, vamos devagar, porque é um problema social. Não dá ser indivíduo aí que não tá tendo força pra se puxar do nada. Somos responsáveis e corresponsáveis uns pelos outros. Mas bora lá. Quem deveria ensinar essas coisas? Quem que deveria ter dado essa estrutura? Pais. Se isso está acontecendo agora, que essa epidemia de pessoas se perdendo nas drogas, e não só em drogas, jogo do tigrinho, vício em pornografia, cachaça, MBL, hipersexualidade, ser vagabundo, ficar jogando LOL o dia inteiro sem nenhuma perspectiva e ser ruim ainda. Se você é bom, você vai competir, você vai ser profissional. Não, é ruim, o cara só fica jogando o dia inteiro, não faz nada com a vida dele. Essa epidemia de pessoas não fazendo nada de produtivo, se jogando pro lixo, se definhando de várias formas. Chama capitalismo também. E não é nem que as pessoas às vezes decidem. A gente é jogado. Quase literalmente. Se isso tá acontecendo agora, e está se agravando, e é por falta de todas essas coisas que são ensinadas pela família, pelos pais. Então é sim, né? Se isso está acontecendo, não sei se essa epidemia toda está acontecendo, ainda mais por causa da descriminalização da maconha. E não sei se é uma questão só dos pais. A gente está vendo aqui vários fatores que não envolvem só a família. Envolve também a família, seja ela com qual configuração tiver. Então, é um problema complexo, mas se eu aceitar suas premissas, talvez eu chegue na mesma conclusão. Mas eu não estou aceitando as premissas, porque carece de realidade. Como é que uma lei vai resolver isso? Não vai. Senhores, e assim, gente, eu não tô falando isso só como libertário, tá? Eu tô na Acton aqui, que é uma conferência religiosa. Eu me converti evangélico ano passado. Pô, posso te dar umas dicas. Eu tô convertido evangélico faz 34 anos, vamos completar 35 anos de igreja. Evangélico há muito tempo, me batizei aos 16 ou 14. Pô, eu perdi noção do tempo. Culpa da pandemia. De todo jeito, eu tô há muito tempo nessa estrada, posso te dar várias dicas. Firmeza? Eu descobri ontem que eu vou ser pai. Eita! Então vou te dar uns segundos pra você digerir isso. Aproveitando enquanto estou digerindo isso, também sou pai. Vou completar aí 5 anos de paternidade. Mais os 9 meses, ixi, dá uma cota aí de tempo. Muito massa, também posso dar umas dicas. Não que eu seja muito especializado, acho que ainda tenho muita coisa para aprender, não quero cagar regra para ninguém, mas pelo menos naquela fase ali do bebê, talvez eu consiga dar umas dicas legais. O resto eu ainda acho que não tô tão confiante para falar, porque eu tenho que ver os frutos aí do meu trampo. Mas bora ver. Novidade, do nada. Não é por falta de lei. Não. Paternidade a gente não contrai por lei. É por outro ofício, outro tipo de atividade humana. É porque nós estamos fazendo um trabalho ruim de ser pais.
É porque nós estamos fazendo um trabalho ruim de ser uma comunidade, de ser uma sociedade, de ser uma estrutura de apoio, que é uma coisa fundamental. Libertarianismo não é só sobre ganhar dinheiro, é sobre desenvolvimento humano, e isso vai requerer o desenvolvimento de famílias e de uma sociedade útil, proveitosa, boa. Que, portanto, não pode partir de sujeitos, indivíduos isolados uns dos outros que tomam suas decisões do nada, puxando do além. Precisamos de um planejamento social, cara. Assim, lógico que tem toda a minha ironia, meu sarcasmo e essa coisa toda de gosto duvidoso, mas me parece, posso estar equivocado. Se eu estiver equivocado, você me perdoa. Mas me parece que você está um pouco preocupado com a paternidade. Assim, posso estar projetando meu caso, mas assim, eu já era radicalizado, já estava à esquerda, mas depois que a minha filha nasceu, ou que eu fiquei sabendo, na verdade, que a gente estava grávida, eu e minha companheira, meu amigo, eu olhei e falei, que mundo essa criança vai crescer? Em que mundo esta criança vai crescer? Porque não depende só de mim. Eu não tenho controle sobre esse bagulho, sobre todas as relações que vão envolver essa criança. Muito pelo contrário, não tenho controle nenhum, nem sobre ela, nem devo ter. A gente prepara a criança para o mundo. Mas é o seguinte, que mundo é esse que ela vai enfrentar? Quais serão as redes, os apoios que ela vai ter? Com o que ela vai se envolver? Quais são as condições de vida que ela vai ter daqui a alguns anos, sabendo que o mundo está entrando numa catástrofe ambiental? Qual a capacidade de resiliência dela, da família dela que ela vai ter, da estrutura de amigos, rede de apoio, da classe social a qual ela pertence? Também tomei esse susto e comecei a refletir sobre a sociedade como um todo, de maneira mais radical ainda. Será que é isso, mano? Acolhedora, produtiva, que te incentiva a ser um indivíduo melhor, a extrair o máximo de você mesmo. Excelente. Como é que ir pro Estado, como é que pedir uma lei, como é que proibir isso vai resolver? E eu fico triste de ver as pessoas falando, não, a gente tem que votar em políticos que vão proibir as drogas. Cara, não vai mudar nada. Já é proibido pra caramba no Brasil. A Cracolândia tá lá. Você pode proibir mais 4 vezes, a Cracolândia ainda vai estar lá. Tá bom que tem outros problemas também. Tem problema de... O cara comete uma porrada de crime e fica solto. Bolsonaro. Que boa parte da população viciada em droga na rua perdida mesmo, era pra estar na cadeia porque tá cometendo uma porrada de crimes, não das drogas, mas de furto, assalto, o que for, Não, tá um pouquinho equivocado essa parte aí. Porque é o seguinte, quem comete crime não é preso, nem é punido, nem sofre nada, é magnata. É os caras que tem helicóptero com pasta base de cocaína na fazenda. É o camarada que vai pegar um avião do exército, né, da FAB, e ir pro outro país lá com 40 quilos de cocaína. 39. Alguém fez alguma coisa com um quilo que tava no meio do caminho aí, durante a viagem talvez, não sei. 39 quilos de cocaína que chega em outro território pelo avião. Cara que, magnata do crime, né, não? Policial se dá bem pra caramba também com crime organizado, com venda de droga. Entra dinheiro pra caramba, mano, nessa brincadeira. Quem é rico, quem é de cima, quem decide as coisas, e quando eu falo policial, eu tô falando também dos diretores, dos caras mais acima. Quem tá mais pra baixo é colocado como bucha de canhão, inclusive numa guerra que nem devia existir. Quem se dá bem, meu querido, é quem é rico, quem é branco, quem tá de boa. A classe pobre, preta, lascada, periférica desse país aqui, apanha, é perseguida, é tomada como suspeita no ponto de partida e entope uma das maiores populações carcerárias deste mundo. Vamos ajustar aí o óculos da crítica. Pagar o vício. Era pra ir preso. E não vai. Tá, tem isso. Tem vários outros fatores aí. Mas o fato é que também existe essa nossa responsabilidade individual de como sermos melhores nos nossos núcleos e expandindo. E eu não vejo essa discussão. E assim, cara, é um mercado gigante também, sabe? Tem muita gente por aí que é pai, não sei se você ficou sabendo. Ou mãe. Muita gente que está preocupada com isso. E não só o extremo do vício, mas ele é o extremo que escancara. Aí, é massa. Realmente, tua preocupação acho que é muito válida. Acho que eu compartilho empaticamente, solidariamente com as preocupações
como é que é viver com a criança em casa, como é que vai ser o processo de formação dessa criança, qual é a rede de apoio que a gente tem, como que vai desenrolar o negócio todo. Maravilhoso! Só que não é porque é um mercado de muitos pais preocupados. Antes de existir mercado, já tinha família. Antes de existir mercado, já tinha essa preocupação de como que vai ser a organização doméstica para a criação de crianças. Quais são os valores que vão orientar essas crianças para a gente coordenar uma sociedade cada vez melhor. Uma sociedade que permaneça, que garanta condições de produção e reprodução de vida. Isso é uma parada muito massa da gente pensar, né? Também preocupante, pode crer. E aí eu entendo essa preocupação, mas vamos combinar que não é porque tem um grande mercado e tem gente preocupada com a droga, com não sei o que lá. O papo aqui é como é que a gente vai criar um mundo mais adequado, mais seguro e mais interessante para os nossos filhos e nossas filhas. E, bom, isso passa também por planejamento social, promoção aí de maior autonomia e cuidado pedagógico, tanto das crianças quanto pais, cuidadores, cuidadoras, pessoas responsáveis na escola, como vai ser essa escola, que tipo de pessoas são formadas numa escola com 50 moleques dentro de uma sala, tudo fechado, no fim da tarde, à noite, por exemplo, onde eu dava aula, que o chão nem tinha piso, era só cimento, e a gente passava e subia aquela poeira danada no verão, e aí não tinha como abrir a janela porque tinha grade do lado de fora, então ficava só uma fresta e não tinha ventilador dentro da sala. Antes de começar a aula, passava com a mangueira molhando o chão para ver se baixava um pouco o pó. E aí tinha um maluco que trabalhava o dia inteiro e ia pra ter aula nessas condições comigo e com mais 49 pessoas dentro da sala num verãozão quente aqui de São Paulo. Como é que forma? Que pessoa será formada nessas condições? E aquele outro não, dos 5 magnata que entra numa sala de aula, que tem todo estímulo, pipipi, popopó, e cuidado, e carinho, e amor. Assusta quando a gente começa a pensar nesses termos. É complicado. E aí realmente não é uma parada individual, é social. Você tem vários problemas indo para baixo também que não são tão graves quanto, mas que também vem disso, de nós como indivíduos ou como sociedade, talvez perdemos o conhecimento, talvez emburrecemos, ou talvez agora só está sendo exposto à nossa ignorância, não sei. Falta essa habilidade, cara. Falta essa habilidade de criar os moleques, de dar... Indivíduos ou sociedade. Está denotando uma crise, mano. Eu sou muito solidário a essa crise. Tô disposto a bater um papo. Isso é muito massa. Sobre cuidar das crianças e sobre esse lance de pensar do ponto de vista social, da totalidade das relações sociais. Bom, se quiser falar sobre a igreja evangélica, a gente pode bater um papo também. Uma estrutura. E da onde veio isso? Em parte eu acho que vem da ignorância humana. Em parte, quando eu estava cursando psicologia, muita gente, especialmente mais recente do canal, não sabe disso, eu já cursei psicologia, não cheguei a me formar, mas eu estudava no núcleo de desenvolvimento infantil, em que a gente dava treinamento para pais, porque assim, tem toda uma ciência atrás disso. E eu já entro numa rant de outra coisa, mas tem uma ciência de como ser pai, de como ser mãe, de o que funciona, de quais são os comportamentos, de como resolver problemas, de artigos e tudo mais. Tem uma pesquisa muito profunda sobre isso. Só que não só existe uma certa desautorização dos pais de falar assim, não, mas eu tô com problema com meus 2 filhos aí, você não tem filho, você é só um pesquisador, você é só um acadêmico. Cara, eu tô com 40 anos de academia aqui, um monte de dados, estatística pra caramba, você não quer ouvir isso? Aí o cara não quer ouvir. Por exemplo, quando a gente fala sobre a questão de educação sexual nas escolas. Tem muita produção científica a respeito, tem muita explicação, dados e tudo mais, mas você não é pai, você não sabe como é que é. Ei, você tá mexendo numa questão aí que é só cuida entre as 4 paredes, isso é entre Deus e a criança, sei lá, mas o que vai vir os papos. Cara, é complicado, não é fácil, né? E aí, como a gente não tem também uma organização solidária, social, planejada, com cuidado, consciência a respeito das relações sociais, fica cada vez mais difícil bater esse papo. E assim, dentro da igreja, que eu fazia parte antes de ser relativamente saído, né? A gente tinha escola de pais, na verdade era uma parada bem vanguardista, assim, que eu achava muito legal, que era uma formação com pais e mães de diferentes faixas etárias, responsáveis também, cuidadores, cuidadoras, gente muito, muito bacana. E aí eu era professor de adolescentes, né, molecada ali com 13, 14 anos, e a gente acompanhava um grupo de pais junto com uma psicóloga, uma psicopedagoga, tinha um grupo interdisciplinar ou multidisciplinar que a gente tinha de acompanhamento e era muito bacana, aprendi pra caraca nisso, me deu várias dicas, inclusive, até pra agora,
como pai já há um tempinho, mas eu tinha muito mais informações à época sobre a adolescência. Não era o que eu necessitava no momento em que descobrimos que estávamos grávidos. Aí a gente teve que estudar bastante. É bizarro. E outra também que, assim, é um negócio tanto quanto estúpido, mas o cargo de pai, a responsabilidade de ser pai e mãe, é um troço curioso em que é esperado que você... É considerado vergonhoso você pedir ajuda. Imagina um trabalho aonde é mal visto você estudar para ele. Porque assim, é esperado que você vá inventando. É esperado que você meio que tente puxar no instinto seu como ser uma boa figura, como ser um bom pai, uma boa mãe. Sabe o que a gente faz também? Isso é verdade. Aliás, eu acho que as mulheres sofrem muito mais do que a gente. Porque falam que a mulher se torna mãe, nasceu a criança e pronto. Aí ela é maternal e já sabe tudo o que tem que fazer. E não é. Assim como a gente, homem, não faz ideia do que vai fazer. O que a gente faz em geral é reproduzir o que nos ensinaram quando nós éramos crianças e reproduzimos os padrões dos nossos pais. Quase que um mimetismo pedagógico, vamos dizer assim. Aliás, um dos elementos importantes na formação de uma criança é a questão do mimetismo. Ela aprende por imitação. Por isso o exemplo é tão importante dentro de casa e com outras pessoas que estão próximas. Ela vai te imitar para reproduzir a maneira como você age, como você atua. A presença de pai e mãe, ou de qualquer outro responsável que esteja ali junto, é importante nessa dinâmica também. Só que tem que estar consciente de que aquilo que você faz, como você age, como você reage, é muito mais importante do que aquilo que você diz, daquilo que você fala. E isso gasta uma energia bizarra. Nossa, meu amigo, minha amiga, isso rouba da gente. Então a gente precisa de tempo pra cuidar de criança. Putz, não, trabalho danado. Tempo pra estudar, pra ter cuidado dessa parada toda. E as pessoas realmente não falam. No caso do pai, eu acho pior ainda. Ninguém quer trocar ideia de paternidade. Aliás, convido aí, viu? Quem tiver disposto a montar grupo de trocar ideia sobre pai, sobre paternidade, nossa, topo fácil. Ainda mais se for essa parada de paternidade que tem que trabalhar junto com masculinidade tóxica, porque a gente aprende só a ser bruto, ser tosco, e ninguém fala sobre essas paradas. Inclusive, a nossa própria lei, por exemplo, em que dá só licença de 3, 4 dias pro pai, é uma estupidez. A criança nasce 3, 4 dias e o resto a mãe pega lá 4 meses, 5 meses, e aí a minha companheira ficou 5 meses porque ela emendou com as férias, essa parada toda. Só que essa, digamos, no meu caso eu trabalhava em casa, sempre fiz muito tempo de home office. Aí beleza, a gente se planejou, se organizou e ia ficar junto com a minha companheira. Eu, particularmente, sou um adulto funcional, capaz de cozinhar, limpar a casa, fazer todos os afazeres domésticos, faço isso desde sempre, porque fui preparado para tal. Mas imagina ir num esquemão mais tradicional, como é que faz? Não faz, né? Aí a mina tem que ir atrás de uma rede de apoio, que é o avó, a vizinha, alguém tem que dar uma força, porque senão não vai dar para acompanhar essa criança. A figura paterna, vamos dizer assim, num casal heterossexual e tudo não sei o que lá, ela só vai estar presente se tiver tempo para isso, se o trabalho não estiver comendo a vida do maluco. Então, para isso, precisa de garantias para que essa família seja saudável. E garantias, então, que mesmo que esse camarada, que essa família não esteja trabalhando horas na exploração de alguma empresa, haja subsídios, condições, recursos para que essa família se mantenha. Se a gente é tão preocupado com o tempo na família, do pai e da mãe em casa, da família toda em casa, como cristão e não sei o que lá, tem que lutar por direitos trabalhistas de garantia de cuidar dessas crianças. Porque envolve isso, tempo para estar em casa. E se você vai pedir ajuda, você vai para terapeuta, você vai para livros, você vai pedir socorro e tudo mais, tem gente que vê isso mal, seja de fora, que vê isso de uma forma crítica, ele tá indo lá, pai incompetente. Seja de dentro, seja que tem gente que olha e fala assim, não, eu não deveria ir estudar. Que foi, Luna? Demora bastante. Foi mal, falando em paternidade, tamo aí. Tá, pedir ajuda e tudo mais, eu deveria buscar no meu instinto e só inventar aqui porque esse é o certo. Isso existe, cara, eu acho isso muito pancada das ideias, mas existe. Mas também vem de incentivos legais, vem de vários incentivos financeiros, tem vários programas sociais que eles são para mulheres solteiras. Beleza, então você está incentivando o não casamento. Com todo respeito, ideias radicais. Eu não sei teu nome, irmão, mas foi bem imbecil isso que você acabou de falar. Me solidarizo com a tua situação de preocupação aí. Chego até a tocar o ponto e falar, precisamos falar sobre essa parada de paternidade, mas agora você foi bem imbecil. Você acha que é por incentivo das mulheres não terem companheiros, companheiras, gente junto?
Ou você acha que tem que ter um incentivo de cuidado da mulher exatamente por uma estrutura patriarcal, em que o camarada, se ele quiser, pode ser um puto que fugiu, um puto que partiu, e foi embora, e dá-lhe. Faz filho e marcha. Né? Ou acontece uma situação muito comum, tem um filho, uma filha que ele não gosta, que ele considera que porque tem alguma necessidade, algum cuidado, alguma deficiência, alguma parada que precisa exigir um pouco mais de força, de energia, de tempo, não sei lidar, vão embora, marcha. Quem que apoia agora esta criança e essa mulher? Pois é, então não é um incentivo, é um cuidado porque nós temos um problema estrutural. Estrutural. Se não fosse nessa dinâmica, cara, não rolava. E é legal que, assim, antes de falar essas paradas, tem que olhar os dados, por exemplo, de programas como Minha Casa Minha Vida, em que a mulher tem benefícios maiores do que o homem, a mulher solteira vai ter. Se ela tem filhos, ela tem mais benefícios para garantir o cuidado, segurança, patrimônio, coisas fundamentais para que essa mulher possa cuidar dessas crianças, ter alguma relativa estabilidade. Ou mesmo Bolsa Família, no nome da mulher, meu querido. Pro seu Carlos, pro José, pro Epaminondas, não ir lá pegar, encher a cara de corote no bar e voltar tarde em casa comendo todo o salário que chega lá, toda a grana que chega de Bolsa Família. As crianças têm que estar na escola, inclusive, que é a contrapartida. É um cuidado, são projetos maravilhosos de cuidado social, exatamente para tentar garantir essa rede que você está pensando que é preocupante. Fala, pô, mas tinha que cuidar disso aqui. Então, vamos tomar cuidado aí, meu lindo. Tem vários programas que são assim, para ajudar pessoas em condição disso ou daquilo. Tá, então assim, entendo que você está querendo ajudar, mas você entende que você está recompensando financeiramente estar nessa condição? Não. Uma estatística legal que não está recompensando. É tapar buraco, mano. É garantir o mínimo emergencialmente. eu vi numa palestra que a gente viu hoje, inclusive, que era uma palestra super legal, sobre como a figura paterna, o pai, é importante para o desenvolvimento das crianças e para a sociedade. Uma criança crescida numa casa sem pai tem 279% mais de chance de carregar armas ilegalmente, ou seja, né? Se nascer nos Estados Unidos, legalmente também. Ilegal e ilegal. Ele pode, inclusive, sair fazendo coisas terríveis, sendo de uma família cristã, branca, evangélica, estadunidense. Atividade criminosa, gangues, etc. Eu não tô falando de você libertário que carrega uma arma em protesto ao Estado, tá? Tô falando do moleque que tá em gangue. 279% mais propenso a carregar armas ilegalmente ou virar traficante. Eu truco esses dados pelo simples fato de ser um encontro entre cristãos e valores cristãos nos Estados Unidos. Tipo, sério. Não faço ideia de onde tirar essa informação. Mas digamos que essa relação de ausência de pai estivesse conectado com apoio financeiro, recompensa financeira para uma mulher solo que tá criando uma família. Putz, mano, sério, eu tô até com vergonha de falar isso. Digamos que seja esse. Digamos. Você acha que foi o camarada. Porque o camarada que foi embora que teve que arranjar um auxílio. Ou teve que arranjar o auxílio porque a figura paterna é tão importante. Marcha, vai embora. Dá linha. Bate perna pelo mundo. Saiu pra comprar cigarro. Essa piada, ela não deveria nem ter graça. Tô indo comprar cigarro e meu pai nunca mais voltou. Haha. Por que você acha que ela cola? Por que a gente ri de nervoso quando ouve ela? Quase 4 vezes mais propenso. Se crescer numa casa sem pai. Então, quando você vai incentivar isso, ou quando se incentivam produções culturais, quando o Estado vai lá e financia pesquisa ou produção cultural, que desvaloriza o pai, que desvaloriza a mãe, que desvaloriza o casamento, que desvaloriza ter filhos, que desvaloriza cuidar dos seus filhos, você também está incentivando, você também está colocando nas pessoas não fazer isso, que isso não é importante e tudo mais. Quem desvaloriza isso, por incrível que pareça, é a estrutura social que exige essa parada de que sem estar o homem trabalhando profissionalmente, numa empresa, fora de casa, ele não é homem de verdade, ele não é um provedor, ele não é um cara que garante o negócio. Se não estiver rolando essa dinâmica, ele não serve para nada. Quem está desvalorizando a figura paterna? Ou que está colocando como figura paterna o cara que tem que estar do lado de fora pegando dinheiro de algum jeito? E quem cuida da criança? Aí é o trabalho da mulher, doméstico, sei lá o que lá.
Quem que faz isso, hein? Que foi, Melindinha? Alguém aqui tá pregando uma peça em mim. Vocês ouviram isso? Ai, meu Deus do céu. Não tava programado. Peraí. Isso, assim, tem uma porrada de dados. Eu, obviamente, vou entrar nesses temas muito mais agora. Porque, primeiro, que é uma coisa que já me interessa há muito tempo. Segundo, que agora eu vou ter mais tempo indo pra frente. E terceiro, que agora também é um assunto mais próximo de mim. Afinal de contas, vamos ter um projeto Crianças Radicais aí. Bom, criança, quer dizer, não sabemos, né? Vai que é gêmeos, né? Mas o fato é que... A paternidade tá preocupando, né, mano? Eu te entendo. E acho isso da hora. E espero que você consiga encontrar apoio, ajuda. E se precisar, tamo aí. Real. Não é zoeira. Bora trocar ideia. Eu acho muito massa se der pra trocar ideia. Cara, pensar que mundo minha filha vai viver me mudou radicalmente. Muito mais. E eu acho que deve estar pegando por aí também. Então, acho muito massa se rolar essa troca de ideia de paternidade. Isso tudo vem de um desconhecimento, de falta de conhecimento técnico ou falta de estrutura de suporte, falta de família indo para trás, né? Os avós, os bisavós, para ajudar, para dar um exemplo, falta de comunidade, para dar essa estrutura, para ajudar essas pessoas, para evitar que as pessoas caiam, seja na droga, seja na aposta. Teve a manchete da mulher que desapareceu porque estava devendo 20 mil no jogo do Tigrinho. Seja no que for, a gente precisa ser melhor em não perder essas pessoas, ou de se perder ou recuperar. Mas eu fico triste, por falta de uma palavra melhor, de ver pessoas de direita, defensoras da família, cristãs, vendo essas pessoas e falando assim, não, gente, eu tenho que passar uma lei, eu tenho que tacar tudo num container e tacar fogo. Eu também fico triste, porque eu preocupo nem dessas pessoas. Exatamente o que você está percebendo. Tem uma dinâmica social, uma estrutura que está faltando. Você falou a palavra comunidade algumas vezes já. E comunidade não se faz só com a boa vontade dos indivíduos. Ao contrário, é exatamente porque nós somos seres que evoluíram de maneira gregária e comunitária que a gente tem que planejar, pensar, refletir, tomar cada vez mais consciência de como vamos organizar a nossa comunidade para permanecer. E permanecer, por incrível que pareça, a partir, inclusive, de nossos filhos, nossas filhas, ou a prole, como diria aquele grupo que não tem nada além de sua prole, que é o tal do proletariado. Entendo o sentimento. Eu entendo. Mas não é importante a gente também desenvolver o conhecimento de como recuperar essas pessoas, de entender o que está acontecendo aqui? Porque, infelizmente, no debate, porque não tem mais debate polarizado político agora, se você tem algum mínimo de compaixão ou de empatia e você quer resolver, você é um comunista. Sei lá. Mas... Tá aqui, ó. Bem-vindo, camarada Ideias Radicais. Seja radical de verdade, porque afinal, como bem escreveu Marx, ser radical é ir à raiz do problema. Se a gente não se interessa em entender por que isso está acontecendo, como resgatar essas pessoas, ou se a gente não se interessa em como fazer isso melhor, e a gente só vai atrás de tem que fazer uma lei, tem que proibir as drogas porque isso vai resolver, essa decadência vai continuar, essa ignorância vai continuar e se aprofundar. E onde que a gente vai estar no futuro? É aí, aonde? Se o Estado acabasse amanhã, volta e meia me perguntou isso. Rafael, mas tá, você é libertário, você quer que o Estado acabe? Tá. Inclusive, você quer concorrer a vereador aí de São Paulo, pô, você vai entrar no negócio pra acabar. Tá? Aí você vai, acabar com o teu próprio emprego? Você vai virar candidato, é? Ih, rapaz. Quer conhecer um tanto da cidade? Eu também dou um rolê contigo. Te mostro aqui no Capão, pegar aqui a Tapicirica, ela inteira, ou depois a gente pode ir no centro, dar um rolezinho ali na Cracolândia. Hoje o bagulho tá um pouco mais tenso por lá. Quando eu tava trabalhando lá, eu tava mais sossegado, mas ainda dá pra passar em alguns cantos, mostrar umas paradas. Tô à disposição. Você vai fazer esse negócio acabar? Qual que é o próximo plano? Cara, eu abriria uma empresa, sei lá, eu ia vender curso, eu ia fazer um instituto, sei lá, eu ia de alguma forma me dedicar a resolver isso. A educar famílias, a educar pais, a educar pessoas em como melhor cuidar dos nossos e salvar quem caiu. E quem não tem grana para pagar o curso? E como que a gente faz a partir desses pequenos institutos para formar famílias ou pessoas melhores e não sei o quê, numa escala de 220 milhões de pessoas? Por isso que faz mais sentido a gente fortalecer aquela instituição que já existe e que é pública. Tá sob debate, onde você quer entrar pra gente poder debater, discutir, tomar decisões como vereador, não é? É o Estado.
O Estado é esse instrumento em que, por meio da política, nós podemos alterar, enquanto população de alguma maneira, os rumos da sociedade. O problema é que, em geral, esse Estado é utilizado como instrumento para beneficiar aqueles que são mais ricos, que decidem sobre o Estado, que decidem sobre a sociedade, que pressionam, sim, as políticas públicas que deveriam se voltar para as pautas e necessidades das massas populares para seus interesses. E aí vira aquele grande campo de disputa com muito mais força para quem tem grana. Afinal, no capitalismo, quem tem dinheiro tem poder. E se a gente começa a combater essa estrutura social montada para beneficiar quem já está em cima? Bem-vindo, camarada Ideias Radicais. Você agora foi convidado para entrar para o programa comunista de combate ao capitalismo. Sei lá. E uma sociedade libertária seria muito melhor em fazer isso, inclusive uma sociedade libertária teria muito mais responsabilidade, muito mais protagonismo individual em fazer isso. Como? Que uma que fica esperando que o Estado passe uma lei que vai resolver o problema de drogas, ou... É que você tá achando que o Estado só funciona para passar lei, e não é. É para construir escola, construir hospital, construir casa para todo mundo, moradia, garantir emprego, incentivar a economia para o uso máximo da força de trabalho disponível. Mude alguma coisa, ou crie instituições. Como disse minha filha, não sei se vocês ouviram, para arranjar cama. Mas cama, filha, talvez outros meios deem para fazer. Não necessariamente. Tá bom. Instituições que vão substituir a família e vai funcionar tudo bem. Que é uma coisa que, assim, é compreensível a esquerda piruleta das ideias cair nisso. Agora é um pouco esquisito ver gente de direita não percebendo essa contradição. Exatamente, eu fico muito curioso para saber como vocês não percebem as contradições. Esse aqui é um vídeo difícil de fazer. Eu não sei, sinceramente, se eu me fiz entendido, porque eu não, ironicamente, fiz tipo uns 80 takes desse vídeo de várias formas diferentes. E eu tô fuso, evento, cansado aqui e tal, um monte de coisa, eu não tive tanto tempo de trabalhar nisso. Mas eu espero ter acordado alguma coisa na cabeça de vocês para refletir sobre isso aqui. É um assunto que eu acho que eu quero bater mais. Eu acho que é uma coisa que tá na minha rota de vida agora, do jeito que as coisas vão mudando. E, sei lá, dúvidas nos comentários. Cara, eu fiquei bem perdido qual era a proposta do vídeo. Ela foi bem contraditória porque acho que você está num momento de perplexidade com alguns temas aí. E que bom que a paternidade também desperta eles. Eu topo muito um papo. Nossa, topo fácil. A gente fala sobre paternidade, sobre sociedade, sobre como coordenar um projeto para a formação melhor de crianças para o futuro. Aliás, de um mundo para receber de maneira acolhedora as próximas crianças que vêm por aí. Porque o mundo hoje, capitalismo selvagem, competitividade, maluquice, todo mundo preparado para ser inimigo do vizinho, fica complicado. E, aliás, falando nisso, a gente ainda pode bater um papo sobre como a gente pode organizar a classe trabalhadora para, por meio do Estado, melhorar a vida de todo mundo. Seria muito, muito, muito massa. De todo jeito, se você curtiu o conteúdo de vídeo que a gente trouxe até aqui também, curte, compartilha, divulgue, se inscreve no canal, considere ser membro. Quem sabe também dá uma força ali no Apoia-se nas nossas 2 campanhas de financiamento coletivo para poder manter o meu trampo, ou ainda no Pix, se tiver sobrando uma merreca ou qualquer coisa por aí, porque eu tenho que manter aqui funcionando a chegada do leite da criança. Porque não está na mamata do Estado a chegada do leite da criança por aqui, tudo bem? Então, é isso, minha gente. Um grande abraço, trazendo a boa nova todo dia útil até a vitória final. Valeu, papais, mamães e todas as pessoas mais responsáveis por crianças desse país. Certo, Luna? Show!